celebração juntos. Mas as leituras de hoje nos apresentam dois temas muito importantes e significativos nessa ocasião. A primeira está ao redor da gratidão e ingratidão, né? E de fato nós só vamos ter gratidão autêntica se a gente tiver a percepção exata e real, verdadeira, sincera, de um bem, de uma graça que nós recebemos de Deus. Enquanto a gente não se apercebe da graça, ou seja, de graça que nós recebemos, nós podemos imitar, fazer de conta, encenar gratidão, certo? Enquanto ela não nascer desse reconhecimento do real, ela vai ser postiça, não é? A segunda questão é a lepra da qual os beneficiados das leituras de hoje foram curados. Primeira leitura, Naamã, um estrangeiro, que escuta falar desse Deus de Israel lá no seu país, através de uma escrava judaica. Essa é a história dele. Ele se aventura aí, chega e fala com as grandes, altas autoridades, ninguém conhece, e o rei pensa que é simplesmente um pretexto para invadir e tomar a sua terra. Eliseu se apresenta como sendo, não, se ele precisa que venha, faz as suas recomendações e vai lavar-te. Na leitura do Evangelho, são 10 que recebem esse benefício. E é importante que a gente tenha presente de que a lepra, hoje em dia, a hanseníase, ela é fruto de uma bactéria. O pessoal que conhece aí, melhor do que eu, mas o que eu conheço é por aí que a coisa vai. E naquela época não havia uma cura para essa questão. Em primeiro lugar, não sabia o que era, nem de onde que vinha, nem como se lidava, só se viam os estragos que aconteciam. Para se proteger, a sociedade fazia era distância. No fundo, é a mesma atitude que nós temos diante daquilo que nós não temos uma solução, certo? Medo, distância, prevenção, se possível destruir, para não haver contaminação. E Deus como olha? Tanto na primeira quanto na segunda, dois estrangeiros que se apresentam no meio das pessoas que são beneficiadas. Os dois estrangeiros cheios de gratidão depois. Do outro lado, os que são de casa não precisam. Eles têm direito. Eles parecem que se sentem donos. Cruel isso, não? Só que as coisas se apresentam como uma lição que vai mais além do que simplesmente lepra e cura. Como Deus apresentou a cura para Naamã? Como Ele apresentou para os 10 leprosos? Há um itinerário, um caminho a ser feito. No primeiro caso, vai mergulhar-te no Jordão 7 vezes. A revolta e a indignação, um riachinho desses de nada, vai fazer tanta diferença ou mais diferença do que aquela água toda que nós temos lá na Mesopotâmia. Como se as coisas dependessem de quê? Da imponência, do impressionante, do maravilhoso, das aparências. Nada disso. O segundo passo que é preciso fazer, e que ele nos apresenta, quer dizer, talvez o primeiro passo seja, na verdade, reconhecer que nós estamos doentes. Né? Sim, isso a gente não vai. Segundo lugar,
que nós estamos diante de um dom que é de graça, que nós não temos como exigir ou reivindicar a título nenhum. O terceiro passo é acreditar e confiar na palavra que se dá. Vão se apresentem ao sacerdote em Jerusalém, porque esses são autorizados para declarar se vocês estão puros ou não. E é preciso a fé, porque quando eles estão saindo, os 10 ainda são leprosos, né? Quando Naamã começa a mergulhar, ele ainda é leproso. É preciso confiar na palavra, se deixar orientar. Isso significa obedecer na fé. Não é assim? O terceiro ou quarto passo que nós temos que dar é fazer aquilo que ele nos disse. Maria já dizia isso para os lá nas bodas de Canaã: façam tudo o que ele nos disser. E aí nós temos um desafio, nós precisamos aprender a enfrentar não somente o que Deus nos pede, porque às vezes sim, como lá era só se apresentar em Jerusalém, né? Naamã era só se mergulhar para dentro das águas. Mas São Paulo nos apresenta uma outra dimensão na segunda leitura que a gente escutou. Eu estou preso por causa dele. Mas é preciso abraçar a cruz de Cristo, porque sem a cruz não há Cristo inteiro. Sermos seus amigos de verdade, só se nós formos capazes de fazer esse passo. Mas o que existe, São Paulo nos ensina, né? Que é a expressão dele, de que ele o suporta para que aqueles outros, os de fora, alcancem também a salvação que está em Cristo Jesus. Por isso ele o suporta. E a cruz de São Paulo é em favor daqueles que ainda estão longe, estão a caminho. Por que a cruz é tão importante? O que existe nela de tão insubstituível por outro caminho, ou inalcançável por outro caminho? Lembra que São Pedro, quando Jesus se apresenta de que ele tem que ir a Jerusalém, lá ser desprezado, ser julgado, condenado, judiado, etc., e ser crucificado, Pedro diz: não, Deus que nunca permita que isso aconteça. E Jesus diz para ele: vai lá para trás, porque atrás da fila, porque você para mim é uma tentação. Você está fazendo papel de capeta e tentador. Porque me propõe um caminho mais fácil. E por que eu insisto nisso hoje? Talvez os caminhos de Deus não sejam muito diferentes para nós tampouco. Entende o que eu quero dizer? Isso significa que o que existe que é só alcançável por esse caminho? A salvação, nos vai dizer São Paulo. Porque a salvação é só possível por lá. Porque a salvação só acontece se nós acolhemos com liberdade. E alguém só abraça uma coisa se ele percebe sua beleza, sua importância e sua verdade, sua autenticidade. E isso leva tempo, não é? Se você não enfia a perna abaixo, ele precisa descobrir. E para fazer isso, ele precisa fazer caminho, história, de altos e baixos, como a gente faz. Vocês não têm esses altos e baixos. Na minha tem. Teve. Eu não me iludo de que não tenha de novo, ou que não tenha para frente. Mas uma coisa é certa: segurar na mão dele, apesar dos altos e baixos. É isso que ele nos propõe.
Assim, quando nós olhamos para o que São Paulo nos apresenta como exemplo e como palavra, o que Jesus nos mostra com o seu exemplo, nos precisa colocar com realismo diante da nossa missão de cristãos hoje. Com realismo, pés no chão. Isso significa que a nossa cruz também prega. Como, quando, onde? Deus é que sabe. E vamos fazer para que ela seja mais sensata e razoavelmente cuidada e administrada, né? Mas a igreja nos apresenta o caminho de fazermos juntos o caminho. Aliás, sinodalidade, né? Exatamente isso que significa caminhar juntos. Isso significa sínodo. Aliás, é importantíssimo, por mais que alguns queiram estranhar essa expressão, mas os cristãos, a primeira identificação que eles receberam foi essa: seguidores do caminho. Seguidores do caminho. Assim, como Santo Agostinho, segundo 340, acho que deve ser por aí, mas eu me lembro mais ou menos por alto. Com vocês, ou para vocês, eu sou bispo. Com vocês, eu sou cristão. Com vocês, eu tenho a mesma missão. E que missão é essa? Testemunhar que o grande amor de Deus é tão forte que vence a cruz. Que o amor dele vai além da cruz. Não se deixa acanhar, nem encolher, nem intimidar. Não se entrega nem à mágoa, nem à raiva, nem ao sentimento, a qualquer outro tipo de pobreza. É por isso que nós temos a Eucaristia. Porque precisamos de pão. Pão da fé. É por isso que existem centros como este, para dar tempo para a gente olhar para o que Deus nos tem a dizer. Sim, porque há muitos que falam como profetas em seu nome. Não, é preciso escutar o que ele diz. Com a obediência, com a humildade de reconhecer que também somos leprosos e precisamos de sua cura. E daí? Vamos encarar? Vamos encarar? Então, renovamos nossa fé. Creio